Irmãos, bom, então vamos começar o nosso estudo desta manhã. Eu vou pedir a Ângela que faça uma pequena leitura da nossa revista. A nossa revista, ela é muito boa, só que ela não abarca tudo aquilo que nós precisamos falar. Então, ficar preso à revista seria algo equivocado da minha parte. Mas esse trecho eu vou pedir para ela ler, tá bom? Os flagelos, o juízo definitivo de Deus na história, Apocalipse 15. O capítulo 33 da Confissão de Fé de Westminster trata do juízo final. O primeiro e o segundo parágrafo do referido capítulo declaram: 1. Deus já determinou um dia que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Cristo, Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiveram vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. 2. O fim que Deus tem em vista, determinado esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. O juízo final é o assunto abordado no presente estudo. Bom, eu queria dizer a vocês, em primeiro lugar, o seguinte: eu queria primeiro fazer uma recomendação de alguns livros para quem deseja, ou para quem desejar, fazer um estudo meticuloso a respeito do tema, né? Então, um até está aqui em minhas mãos, Mais que Vencedores, de William Hendrickson. É um dos livros que eu utilizo para o meu trabalho, porque às vezes, né, o pastor, o professor, ele dá a aula, ministra, mas ele não dá o quê? Como é que se usa a expressão que se fala aí? Ele não dá assim o caminho das pedras, ele não diz, né, quem são os autores importantes, não é isso? E isso tem um valor impressionante, um valor muito significativo. E eu tenho que dar honra a quem merece honra, porque eu tenho visto na internet vários estudos, tanto escritos como também proferidos, né, e filmados, e eu vejo que os pastores não falam de quem eles escolheram as informações, onde eles pesquisaram, né? Isso é muito importante, porque o trabalho, por exemplo, de William Hendrickson, que não é mais vivo, já falecido, é um trabalho muito significativo, então é um livro que eu indico, tá? Esse livro, indico também A Bíblia e o Futuro, também da nossa editora, do autor Anthony Huckman. Indico também o breve comentário do Apocalipse, também da nossa editora, e indico um livro também da editora Page sobre o Apocalipse, sobre escatologia, que é do Dr. Martyn Lloyd-Jones, também um homem que já faleceu, mas que deixou um legado maravilhoso para todos nós, né? Um homem extraordinário, muito competente. Bom, e dito isto, eu vou começar agora a fazer as nossas considerações sobre esses dois capítulos. Bom, vocês sabem que a maneira que nós entendemos ser a mais correta sobre o Apocalipse é a visão chamada visão... Quem lembra? Visão o quê?
milenista, né? A visão é milenista, que é uma visão que diz o seguinte: não é que não haja o milênio, né? Há negação, milênio, 1000 anos. Não é que não haja o milênio. Para nós, o milênio, ele não é uma expressão literal, é uma expressão simbólica. E o período que abrange o nosso estudo, né, ele principalmente envolve a primeira vinda de Cristo, a sua morte, ressurreição e ascensão, e a sua segunda vinda. É esse período, é a era da igreja. Para nós, o milênio é justamente o período da igreja. A era da igreja é a era do milênio para nós, né? Então, como já avisei a vocês, nós não acreditamos nessa ideia do arrebatamento secreto, que o avião vai ficar desgovernado, que os carros vão colidir, essas histórias que a gente vê por aí. Porque, para nós, segundo a Bíblia, quando nós formos ao encontro nos ares com o Senhor, nós voltaremos o quê? Logo, em ato contínuo, para o julgamento final, para o novo céu e a nova terra, não é? É o que nós entendemos. Nós já estudamos a primeira sessão, que ela vai do capítulo 1 ao capítulo 3, que fala sobre as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas são muito importantes porque nós vemos como Deus age através da igreja em momentos de profunda perseguição. A igreja é um luzeiro do Senhor para este mundo que jaz em trevas. Então nós vimos muito bem isto. Vimos também capítulo 4 até o capítulo 7, que é a sessão dos 7 selos, o mundo atacando a igreja e tentando destruir a igreja na terra. Nós vimos também a terceira sessão, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11, que fala sobre as trombetas do juízo de Deus em resposta às orações dos cristãos, dos santos, né? Então, é a terceira também. Nós vimos também, do capítulo 12 ao capítulo 14, os inimigos aliados em conluio contra a igreja. A besta da onde? Quem lembra? E a outra besta da onde que é? Da terra, não é isso? E mais o que é? O que mais que a gente viu? Vocês lembram? Nós vimos também o quê? Vimos também Babilônia, né? Inicialmente também. Do capítulo 15 e 16, nós temos a quinta cena, e ela fala das taças da cólera de Deus, né? Se na sessão que fala das trombetas mostra Deus punindo em toda a era da igreja a maldade humana, fazendo juízos parciais, nós vemos também que havia um caráter de uma busca por arrependimento por conta daqueles que eram contrários, que estavam enganados. Havia uma palavra de advertência, um anseio de Deus para o arrependimento. Só que agora, capítulos 15 e 16, nós verificamos que agora não tem mais jeito, né? Vamos verificar que Deus vai punir a maldade humana, mas que as pessoas não irão se arrepender de maneira alguma, até que chegará o momento no qual tudo vai estar blindado, porque não haverá mais necessidade nem oportunidade de conversão, nem tampouco também de intercessão. Mas o que é curioso frisar é que quando toda pessoa morre, não há mais chance para ela. Não adianta orar, não adianta fazer nenhum tipo de missa, nenhum tipo de cerimônia religiosa, porque não tem mais jeito. Inclusive, há pouco tempo agora, eu vi um sacerdote romano, fez um vídeo, e ele mesmo falando contra, não sei se alguém viu isso na internet, falando contra essas cerimônias, dizendo, olha, o tempo para resolver aqui quem nós somos em Deus é a vida terrena. Depois que morre, não tem mais jeito. E aí, meus irmãos, nós vamos agora nos debruçar no texto, para que o texto nos ajude a entender o que se passa nos capítulos
15 e 16, tá bom? Eu estou com uma versão um pouquinho diferente da de vocês, mas a gente vai tratar justamente desses versículos, tá bom? Bom, então capítulo 15, versículo 1. Alguém lendo bem alto para a gente. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Perfeito. Então, capítulo 15, versículo 1, né? Bom, então o que acontece? Primeira coisa que eu vou destacar aqui. A cena, ela se passa onde? No céu. Então, como aconteceu também na cena anterior, sempre volta ao céu, né? Então, começa no céu, a cena se passa no céu, ele volta ao início de tudo, né? E aí o texto diz assim para nós, né? Como Isaías leu, a minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, mas não é muita coisa não. Vi no céu outro sinal, ou seja, a visão dele está no céu, importante dizer isso. Depois, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas. Bom, o que significa dizer isso? Que agora são as pragas derradeiras, as mais intensas. A ira de Deus chegou ao seu limite, né? Então vai ser um momento de uma ação divina mais intensa, né, contra a maldade e a perversidade humanas. Então é isso que o texto quer mostrar para nós. E aí o texto diz ainda, as últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus, ou seja, momento realmente de punição divina. E aí vem a questão, essas 7 taças, elas se passam quando? Vocês têm uma ideia? Vamos lembrar aqui algumas coisas. Primeira coisa delas, as 7 sessões, elas são sessões paralelas, perfeito? Gravou? 7 sessões paralelas, 7 sessões para que nós possamos entender bem o Apocalipse. São 7 sessões paralelas. Elas contam a mesma história, com palavras um pouco diferentes, e elas vão acrescentando ou clarificando algo que está acontecendo de maneira mais objetiva, mais clara. Quando nós falamos nas 7 taças, nós queremos dizer o seguinte, que elas também acontecem no mesmo período no qual acontece o quê? Também acontecem as 7 trombetas, também acontecem os 7 selos. Tudo acontece dentro desse período. Só que essa sessão, que vai do capítulo 15 ao capítulo 16, ela vai enfatizar o quê? O juízo de Deus. O juízo de Deus, e quando chegar na 6ª taça e na 7ª taça, já vai ser a ação final, o juízo final, tá bom? Então, vai ser bem no momento derradeiro, quando Cristo voltar. Tudo que está aqui se passa justamente nesse período. Bom, e aí no versículo de número 2, vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. E aí eu falo para vocês uma coisa, o que seria isso, né? Um mar de vidro misturado com fogo, né? Em primeiro lugar, o mar na Bíblia fala sempre sobre o mal cósmico, tá? O mar na Bíblia significa mar cósmico, só que aqui é um mar visto na perspectiva celestial, tá? É um mar visto na perspectiva celestial. Então, o mar na Bíblia, ele significa o quê? Instabilidade, insegurança, medo. Eles tinham um temor muito grande, conforme Daniel também diz, sobre seres marinhos enormes. Então, tudo isso acontecia dentro da concepção também daquela época. Então, o mar, simbolicamente, ele aponta para essa realidade, né, que traz tanto temor ao homem. E ele também representa o mal cósmico, o mal que permeia o mundo, né? Isso significa o mar na Bíblia. Mas aqui é curioso que aparece a expressão mar de
vidro, a visão celestial, misturado com o quê? Com fogo, né? Então, a ideia que nós temos é que a justiça de Deus, ela é transparente. A justiça de Deus é efetiva, ela é clara e ela é transparente, tá? Em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta. E aí eu pergunto a vocês, quem são aqueles que venceram a besta? Os cristãos. A igreja, melhor dizendo, a igreja do Antigo Pacto e do Novo Pacto. Se eu for usar um número, qual o número que a Bíblia nos ensina para falar sobre isso? Isso, Sandra, 144 mil. É isso mesmo, 144 mil. É um número simbólico e certo de todos aqueles que são de Cristo, que são de Deus, né? São os 144 mil. Eles venceram a besta, né? A sua imagem e o número do seu nome. Qual é o número do nome da besta? 666, né? Porque nunca vai ser perfeito, nunca vai ser 7, né? Vai estar sempre incompleto. E como dizem, né? O diabo sempre tenta imitar a Deus, mas nunca consegue fazê-lo com perfeição, né? Nunca consegue fazê-lo com perfeição. E aí o texto diz mais, né? Diz que eles seguravam o quê? Seguravam uma harpa. Não é isso que diz aí o versículo? Na de vocês também diz assim, né? E aí o texto diz aqui para a gente, olha, que eles seguravam uma harpa que lhes haviam sido dadas. Ou seja, essas harpas não eram harpas propriamente deles. Ou seja, é o próprio Deus quem concede as harpas. É como se Deus estivesse o quê? Conduzindo o louvor, né? Dando as ferramentas para aquela adoração, referendando a adoração. É a ideia que nós temos aqui. E mais, o texto ainda fala, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés, ele está lá em Êxodo, capítulo de número 15. Eu não vou ler aqui agora, porque o Apocalipse sempre se reporta a textos do Antigo Testamento. Só que na minha compreensão, se nós lermos os textos do Antigo Testamento, a gente pode se perder no meio da caminhada, porque vai ficar talvez um pouco confuso ou vai demorar demais. Então é melhor fazer apenas certas menções, e quem quiser ir mais a fundo nos textos do Antigo Testamento pode ler depois, entendeu? Para não atrapalhar tanto. Mas eu diria para você que esse cântico de Moisés tem a ver com o quê? Alguém lembra? Eles passaram a pé enxutos por onde? Pelo Mar Vermelho, não é isso? Então o que acontece? É um cântico de libertação. É um cântico de libertação, de salvação, do domínio implacável de quem? De Faraó. Faraó é símbolo de quem? Satanás. E a visão aqui, os cristãos estão, né, a igreja está no céu, os remidos estão no céu. Eles estão livres do domínio, da opressão de quem? Do faraó espiritual, de quem? De Satanás, né? Então é isso. Bom, e também o cântico do Cordeiro, que fala sobre o quê? Sobre vitória. A vitória de todos nós, a vitória do Cordeiro, porque quando ele morre, ele faz sua obra na cruz, ressuscita. O inimigo pensava que ele estava sendo derrotado, mas na verdade era o inimigo que estava sendo derrotado. Ele desferiu um golpe mortal sobre a antiga serpente, não é isso? Então é um cântico de libertação. Mas curioso dizer o seguinte, que tanto o cântico de Moisés como o cântico do Cordeiro, eles apontam para a vitória de Deus, para a vitória do Cordeiro. É Deus vencendo, porque a vitória, né, que Moisés era o grande líder do povo, mas a vitória, ela sempre é a vitória de Deus. Ela sempre é a vitória de Deus. Bom, outra coisa interessante também quando fala sobre o mar de vidro misturado com fogo, alguns entendem que aqui o texto está falando, está se referindo justamente ao lugar onde o Cordeiro julgou a besta.
né? Onde a besta foi julgada. Então aqui é uma visão futura, tá? Né? É uma visão futura, ele está vendo coisas que vão acontecer lá no final, né? É isso que nós precisamos entender. Agora vamos ver o texto escrito, o cântico escrito, porque uma coisa importante dizer é o seguinte: quem não gosta de música não vai se dar muito bem nos céus, porque vai ter muita música, muito cântico, muita alegria, né? Então quem não gosta de cantar, né? Diz aqui: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos, né? Então, o que a gente observa nesse cântico aí? É que esse cântico, ele reconhece que tudo que Deus faz, né, e tudo que Deus já fez também, tudo é justo. E Ele o faz porque Ele tem todo o poder. É Ele quem manda, é Ele quem executa, é Ele quem está no trono, né? É importante que a gente entenda isso. Outra coisa importante também, pessoas de todas as tribos e nações, elas virão adorar a Deus, né? É o que o texto nos fala aqui. Virão adorar a Deus. As obras de Deus são justas. Aqueles que estão nessa visão já glorificados no céu, eles estão reconhecendo o quê? Que mesmo a punição dada por Deus é uma punição justa. Porque quem é que não pensa da seguinte maneira, diante das maldades que ocorrem no mundo? Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Deus, por que até aqui o Senhor não se levantou e não fez justiça? Por que o Senhor não fez alguma coisa diante de tamanha maldade? Por que a igreja tem que sofrer tanto, né? Muita gente se pergunta sobre isso, né? Mas Deus, durante toda a história, durante essa era da igreja, que a gente chama de milênio, Deus vai executando juízos parciais. Não é o juízo final, mas Deus vai punindo a maldade que é executada pelos homens contra a sua igreja. Entendeu? Bom, versículo de número 5. Agora, ele vai relatar a era atual, né? Quem pode ler para nós, versículo 5 em diante? Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Perfeito. Esta passagem lembra o que para nós? O tabernáculo do deserto, lembra também santuário, né? O templo também do Antigo Testamento. Mas uma coisa interessante dizer é o seguinte: isso aqui é uma visão, né? Porque no céu não há santuário, não há também tabernáculo, porque Deus e o Cordeiro são o próprio templo, né? Então, na verdade, não existe essa ideia. Eles são o próprio santuário, né? Deus e o Cordeiro. Então, eles são o quê? Essas duas expressões, símbolos da presença de Deus. São símbolos da presença de Deus, tá? Outra coisa importante que nós vimos aqui, nos versículos que foram lidos, né? Vamos só recapitular. E um dos 4 seres viventes, segundo William Hendrickson, ele especifica querubins, tá? Então, um querubim, né? Dentre os 4 que simbolizam toda a criação, um dos querubins deu aos 7 anjos 7
taças de ouro, né? E é interessante notar que são taças de ouro porque elas estão a serviço de Deus, né? Taças de ouro. E como é que essas taças elas estão? Ou seja, querendo expressar que basta, chegou, agora é o momento de Deus acertar as contas. A paciência de Deus, a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, sua misericórdia, agora são refreadas, porque Ele vai punir a maldade, entendeu? Então, para quem pensa, como muitos pensam por aí, né, no Deus Papai Noel, no Deus bonzinho, no Deus que nunca pune, esses textos mostram uma outra face também, né, que complementa a imagem sobre Deus, porque nós não podemos adorar um Deus pela metade. Ele é ao mesmo tempo bom, mas ele ao mesmo tempo também ele é justo, e vice-versa, né? São atributos que Deus tem. Então, isso é para mostrar que chegou o limite e que Deus agora ele vai executar de maneira muito contundente e incansável a sua cólera sobre toda a maldade humana, né? E quando a gente olha para o versículo de número 8, né, o texto fala que, veja comigo, o santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. A fumaça é um símbolo da operação da plena e contínua cólera de Deus. É o que a gente observa, né? Então é um símbolo dessa cólera, de uma presença de Deus ali e da cólera dele, que vive para todo o sempre. É um Deus que vive para todo sempre. E o texto diz mais, que o texto ficou cheio de fumaça da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia entrar e nem sair. O que significa dizer isso? Enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Deus bloqueou as suas ternas misericórdias. Agora Deus vai, de fato, agir, né? E quando chega no capítulo de número 16, versículo 1, diz assim: então ouvi uma voz, uma forte voz, na minha versão, na sua como está? Forte voz também? Por que forte voz, gente? Por que você imagina? Sim, é porque ele está querendo executar a justiça. Então, na verdade, ele está repleto de cólera, de ira. Deus está irado, entendeu? Ele vai punir, né? Eu lembro quando eu era garoto lá em casa, quando meu pai alteava a voz, não precisava fazer nada. A gente já começava a chorar. Só em ele altear a voz dele, né? Então, essa voz alta, né, quer demonstrar isso, a energia, a força na execução dessa punição, né? Dessa punição. E aí o texto prossegue mais a nos dizer, né? A gente observa aqui, olha, veja comigo, vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, tá? E aí o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem, né? O que isso quer dizer? Está muito claro o texto, né? O que você imagina aí? O que você vê? Os idólatras, exatamente, adoram a besta. Todos aqueles que não seguem o Cordeiro adoram a besta. Todas as pessoas que não estão ligadas a Cristo, elas estão ligadas à besta, entendeu? Não importa o grau de maldade que elas executem, elas estão ligadas à besta, pertencem à besta, tá? Mas o curioso notar aqui, eu pensei que vocês fossem falar isso, né? Veja comigo uma coisa, é uma punição dada nesse primeiro anjo aqui, exclusivamente a quem? Aqueles que adoraram a besta, não é isso? É o que o texto está dizendo para nós, é uma punição dada para esses que seguiram a besta. Não significa dizer que essas punições aqui, elas sejam literalmente como o texto diz, porque toda linguagem, ela é uma linguagem simbólica. Então,
É uma linguagem simbólica. Mas o importante notar é que a punição está sendo dada para aqueles que não seguiram ao Cordeiro, mas seguiram a besta. Isso nos leva a pensar sobre a importância de pregar o Evangelho, de falar de Jesus Cristo para as pessoas, enquanto há tempo, para que elas se convertam, para que elas entendam que, às vezes, o estilo de vida que elas estão seguindo é um estilo de vida que contraria os princípios e os valores de Deus. E se isso acontece, elas não estão ligadas a Cristo, elas estão ligadas à besta. E eu diria para você que nesses dias existem muitos cristãos que, pelos valores que eles têm abraçado, eles estão adorando a besta sem perceber. É a falsa religião, é a falsa espiritualidade. Então nós precisamos entender isso. E aí surge no cenário algo muito interessante aqui no versículo de número 3. Quem pode ler o versículo 3 para nós? O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Bom, aqui, o que a gente lembra? A gente lembra das pragas do Egito. Exatamente, a gente lembra disso. Exatamente. Só que se você lembrar sobre as trombetas, deu uma derrapada aqui a minha língua, trombetas, você vai lembrar que nas 7 trombetas, o que aconteceu? O juízo ele foi parcial, 1/3. Aqui a linguagem qual é? O que ele diz? Olha só. E morreu toda a criatura que vivia no mar. Então, está sendo mais intensificada a punição. Não é mais parcial, agora ela é total. A linguagem quer expressar isso, essa realidade. Ainda que não seja literal, mas o que nós entendemos é que a punição está sendo dada agora de maneira mais enérgica, atingindo a todos. Por quê? Nas trombetas ainda havia uma palavra de advertência. E quando você adverte, a esperança é que o outro volte e se conserte, e se arrependa. Aqui não. Aqui a coisa já é diferente. Entendeu? É o que está acontecendo aqui. Bom, e aí, outro versículo, no versículo seguinte... O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, sobre a natureza, sobre a criação, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, olha só agora essa narrativa aqui, tu és justo, tu és o santo, que és e que eras, ou seja, ele está dizendo que a ação que Deus estava fazendo, a execução de Deus, ela era uma ação justa. Deus estava fazendo algo necessário, correto, ele podia fazer isso, porque de fato houve oportunidade para que as pessoas se consertassem. E aí ele explica, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e os santos dos teus profetas. Essa punição aqui se deve a quê? Se deve a quê, gente? O que o texto está dizendo para a gente? É uma ação punitiva em decorrência da maldade que fizeram com os profetas, que fizeram também com os santos. Então, Deus não está indiferente ao sofrimento dos seus servos. Deus está atento a tudo isso. E tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Ou seja, é algo devido. Não há nenhuma injustiça da parte de Deus. Então, é isso que o texto está nos dizendo no versículo de número 6. E agora, o versículo de número 7... nos diz assim, e ouvi o altar responder, sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Se a justiça humana, se os critérios humanos são falhos na hora de julgar, nós sabemos disso, quantos erros acontecem, até mesmo no judiciário, quantos erros
ocorrem também quando nós mesmos fazemos juízos sobre pessoas e nos equivocamos, né? Às vezes a gente olha para alguém e acha que alguém é um mal personificado. E às vezes não é isso, não é? A gente caminha mais um pouco e vai entender que a pessoa não é aquilo que a gente estava pensando. E aí a gente se retrata. Mas aqui o texto está dizendo que os juízos de Deus, eles são retos, são justos os seus juízos. Ninguém pode imaginar que haverá da parte de Deus alguma punição que seja demasiadamente excessiva, que Deus venha a ser incorreto no seu juízo. Não, Deus vai julgar as coisas com equidade. É o que a Bíblia nos ensina também. E aí surgiu o quarto anjo, né? Nós vemos isso nos versículos 8 e 9, não é isso? Quem pode ler para nós aqui? O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Perfeito. Então, aqui tem algumas coisas interessantes. Mais uma vez eu digo a vocês, não necessariamente esse relato ele é literal, mas ele é verdadeiro. A linguagem, ela é uma linguagem simbólica. E o que ela quer expressar? Ela quer expressar que Deus está usando um astro, né, para punir a maldade humana, né? Os efeitos da ação da própria criação impingindo mal, punição àqueles que fizeram mal. Mas o que é curioso notar aqui, destacar, é que o texto nos fala que eles ainda assim, eles amaldiçoaram o nome de Deus. O texto nos fala que eles não se arrependeram, nem glorificaram a Deus. Ou seja, eles estavam resolutos em permanecer do jeito que estavam. Compreendeu? Não houve nenhuma menção de arrependimento, porque quando você vê, por exemplo, alguém que está à margem da sociedade, né, sendo preso, o que a pessoa faz? Não, moço, por favor, me solta, me larga, eu prometo que não faço mais, né? Foi um erro só, a primeira vez que eu faço isso. Não é assim que acontece? É assim ou não é? Não é? A pessoa esboça uma reação de quê? De arrependimento, porque sabe que a punição virá. Não é? Mas aqui no caso não. No caso, eles não se arrependem de maneira alguma. E outro ponto importante de frisar aqui é que o texto diz que é Deus quem tem o domínio sobre todas estas pragas. Então está tudo dentro do controle dele, nada foge ao controle, então não há uma força demasiada nessa punição. Ele está comandando, ele está no trono, ele está orientando e conduzindo todo o processo. Mas o que é importante destacar é que aqui não há arrependimento. E é curioso que, eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu soube de um caso de uma pessoa que ela estava muito mal, entre a vida e a morte, eram os momentos finais, e a própria pessoa sabia que era o seu momento derradeiro. E alguém chegou para essa pessoa e falou de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo, da salvação, do perdão de pecados. E vocês não sabem o que aconteceu. Tem gente que fala que na hora final todo mundo se converte, né? Todo mundo se torna crente. Mas por incrível que pareça, a pessoa disse que não queria nada com Jesus Cristo. Mesmo num momento como aquele, a pessoa não se arrependeu, não reconheceu a necessidade de Jesus Cristo como Senhor e também como Salvador, né? Bom, e aí, irmãos, no versículo 10, nós lemos o quê? O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Quando fala de trono da besta, o que a gente pensa aqui? Que o sistema iníquo do mundo está sendo abalado, que o próprio trono, de onde procedem o quê? As orientações, de onde procedem as ordens do mal, começa a ser o que agora? Abalado.
E é interessante que eu, estudando Efésios, uma ocasião, no livro de John Stott, preparando uma mensagem, e John Stott chega e diz que esses seres espirituais da maldade, eles, na verdade, na Bíblia, no original, significam cosmocratores, ou seja, são domínios, governadores inteligentes, são pessoas seres inteligentes, não pessoas, mas seres inteligentes, né? Então, eles planejam, executam coisas impressionantes, eles inspiram pessoas e nações a agirem contra os princípios e os valores de Deus. Então, não pense você que o mundo está como está à toa, porque os homens deliberadamente cogitaram de coisas ruins e disseminaram essas ideias. Sim, há a participação deles, há a criatividade deles, existe sim a liberdade humana deles, mas existe também uma ação orquestrada, inteligente, para que essas coisas ocorram. Então, nós precisamos de atenção em relação a isso. Bom, e aí o texto fala, cujo reinado ficou em trevas, não é? De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Imagine você a aflição e a dor. Mas só que você mordeu a língua e se arrependeu? Não. O que o texto fala? E blasfemaram contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Ou seja, eles estavam presos, enredados naquela postura e não se arrependiam de jeito algum. Eu acho que isso tem muito a ver, né? Porque aqui ainda está falando dentro desse período, né, que antecede a vinda de Cristo, nessa era da igreja, no milênio. Então a gente observa que durante toda essa era, existe muita gente que continua firme nos seus propósitos. E quando você fala de Jesus, elas dizem assim, eu não preciso de religião. Já ouviu isso? Eu não preciso de igreja. Alguns falam isso, eu acredito em Deus e pronto. Outros ainda falam mais, igreja é para quem foi ex alguma coisa. Eu nunca fui ex nada. Eu sou um homem de bem, ou seja, uma ideia de justiça própria. Irmãos, nós somos crentes, mas quando a gente olha para dentro de nós, a gente tem a mesma convicção que o apóstolo Paulo, né? De reconhecer o quê? A nossa pecaminosidade, né? De reconhecer que se não for Cristo a nos salvar, nós estamos fritos, somente a graça dele, a misericórdia, porque nós reconhecemos as nossas debilidades, as nossas paixões, as nossas fraquezas. Ninguém é justo por si só, não é? A justiça de Cristo é que nos é imputada. Bom, agora os versículos, agora o 6º flagelo e o 7º flagelo já caminha para o fim do mundo outra vez. Então você vai ver que se nós estivéssemos estudando esse texto da maneira pré-tribulacionista, já teria acontecido 6 finais do mundo, né? Tanta coisa, por quê? Porque há uma repetição, né? Então, não existe isso. Então, mais uma vez, com um pouco mais de clareza, de uma maneira um pouquinho diferente, ele vai falar a respeito do final do mundo. Bom, e aí quem pode ler para nós o 6º flagelo? Quem pode ler versículo 12 em diante? O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, bom, o que nós vemos aqui? Versículos 12, a gente vê que as águas se secam, vemos também o caminho dos reis sendo preparado numa coalizão contra a igreja do Senhor, né? Nós vemos
esses impérios aqui sendo mencionados também, simbolizando, lembrando Babilônia, lembrando a Síria, não é isso? Que esses impérios foram muito atuantes, eles têm uma representação de toda uma ação mundial contra o Cordeiro e contra a sua própria igreja. Então, é o que o versículo de número 12 está nos dizendo aqui. Veja comigo, ó, versículo 12, preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente, uma coalizão de nações, né? É que o texto está nos mostrando. Saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Ou seja, quando fala de boca aqui, é de onde se profere o quê? A direção, né? Onde se dá a orientação para esse ataque, para essa coalizão contra o Cordeiro e a sua igreja. E aí ele explica, são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. E aqui tem um ponto interessante. Quantas pessoas estão sendo seduzidas e enganadas por conta de milagres? Quantas pessoas, às vezes, deixam a sua igreja e falam assim, não, vou para lá porque lá eles prometem cura. Aqui não promete cura. Gente, Deus não mudou. Deus pode curar aqui como pode curar em qualquer outro lugar. Ele é soberano. Só que a gente não faz comercial de cura. Não é? Não é o nosso papel. Nem tampouco prometer aquilo que Deus não nos autorizou. Não é função nossa. Mas o homem, ele se seduz, né? O homem é seduzido por tudo que é transcendente, que é maravilhoso, que é espetacular. E muita gente está sendo enganada por conta disso. E com isso, o nome de Cristo é envergonhado. Dia desses, acho que foi o Alfredo que me contou de um líder religioso que a camisa dele vai receber carimbos de cada pessoa, da digital, né? Da digital, cada pessoa que der R$300. E ele vai viajar para Jerusalém e lá ele vai orar por aquelas pessoas que derem os R$300. E o que a gente fica triste é porque, às vezes, tem gente das igrejas históricas fazendo isso. Gente da Batista, da Presbiteriana, da Congregacional, que às vezes cai numa dessa. E você fala, meu Deus, mas as igrejas ensinam a palavra, eu tenho certeza disso, mas ainda assim as pessoas se deixam levar por isso, né? Ações enganosas da falsa religião, né? E eu vi, agora ninguém me contou, eu vi que agora tem o perfume também, né? 2 fragrâncias, né? Uma masculina e a outra feminina. Eu vi ontem na internet de uma grande... tem... E aí eu não vou dizer o nome do homem, mas tem lá um V e um S no masculino, V e um S no masculino, assim bonito, um V e um S, né? E no da mulher, se eu não me engano, eu acho que o nome é o nome da minha filha, se eu não estou enganado, se eu não estou errado. Né? Porque eu vi ontem assim, eu fiquei tão chateado com aquilo, falei, meu Deus, eu não sabia se eu ficava chateado ou se eu ria, porque chega a ser engraçado, embora seja algo triste, né? Que envergonha o Evangelho. Mas sinais milagrosos, né? Esses sinais, eles de fato têm esse poder de seduzir e de enganar pessoas. Bom, e aí diz, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. Eis que venho como ladrão. Por que isso, irmãos? Isso remete a Mateus 24, né? Então, o Senhor, Ele não vai avisar. A hora que Ele vier vai ser uma hora inesperada, surpreendente, não é verdade? Então, é o que Ele está dizendo aqui, olha, eu venho como ladrão. Essas coisas podem estar acontecendo, mas eu venho para acertar conta com os homens. E aí o texto diz, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Não vai entender isso aqui literal, tá? Porque a gente conhece casos de que não são mentirosos, são verdadeiros, de gente que só dorme de roupa, gente que toma banho e não toma banho
normalmente como nós tomamos, não, porque tem medo que o Senhor volte, eles estejam nus. E, na verdade, aqui é uma linguagem simbólica. Nós que somos crentes, nós sabemos que nós já temos as vestes que o Senhor mesmo nos deu, né? É Ele quem nos purifica, que nos santifica, é Ele que imputa a sua graça a cada um de nós. Mas o texto quer expressar uma necessidade de quê? De permanência, de vigilância, de estarmos alertas, acordados, não é? É o que o texto quer mostrar para nós aqui. Estamos acabando já? Então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Gente, nós não acreditamos como creem os dispensacionalistas, tá? Numa guerra literal na terra, né? E na região da Palestina, em Jerusalém, coisa que o valha. Nós, na verdade, não pensamos dessa forma. O que seria para nós a batalha do Armagedon? O que você pensa aí a respeito? Sim, a luta entre o bem e o mal, tá bom. Agora, o que isso quer expressar, né? Essa expressão batalha do Armagedon, isso nos reporta, nos remete a Juízes, capítulo 4, capítulo 5, eu não vou ler agora, depois você lê em casa, né? Você vai encontrar. Mas isso nos remete ao seguinte: naqueles momentos, como aconteceu lá, em que o povo do Senhor estava completamente derrotado, abatido, não tinha como vencer o exército inimigo, não é? E aí vem Deus nesse momento e faz o quê? E dá a vitória ao povo santo, dá a vitória ao povo de Israel. O que esse texto quer nos mostrar, né, nesse sexto flagelo, é que Deus irá agir no momento em que a igreja estiver completamente vencida aos olhos humanos, né? Ele virá e dará vitória a nós. E o que é curioso, a gente vai estudar isso ainda, mas isso não será com grande esforço da parte de Deus, não. Por quê? Ele vai fazer o quê? Com o sopro da sua boca, né? Ele vai derrotar o inimigo com o sopro da sua boca, querendo mostrar o quê? Que a sua força, que o seu poder é imensuravelmente maior, né, do que do inimigo, né? Ou seja, a história está na mão de Deus, é Deus quem governa, é Ele quem manda, nós estamos seguros. Agora você imagina essa mensagem sendo anunciada aos irmãos do primeiro século. Isso era um lenitivo, era algo que trazia uma esperança renovadora de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí, o texto vai nos dizer assim, veja comigo, então, vale do Armagedon ou vale do Megido, né? O sétimo anjo derramou a taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito, né? Ou seja, está terminado, está concluído, está consumado, né? Aqui é o juízo final mesmo, o versículo de número 7. É mais uma vez o juízo final com palavras diferentes das cenas anteriores. E aí diz assim para a gente, né? Veja aí comigo. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, a sedutora das nações, lembram disso? Né? Esse sistema iníquo, a sedutora das nações. Todas as ilhas fugiram, e sobre as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas de onde? Do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Pois a praga fora terrível. Então, o que nós vemos aqui? A consumação de todas as coisas, Deus dando cabo a toda a maldade humana, destruindo esse sistema perverso, sedutor de Babilônia,
E o texto fala que ainda assim os homens blasfemavam. O texto nos fala que eles ainda assim não se arrependem. Estão convictos do estilo de vida que levaram, da maneira de ser, da maneira de viver. Então, nós estamos encerrando aqui essa quinta sessão. Faltam quantas, então? Faltam mais 2 sessões, né? Que vão contar tudo o que já foi contado nas demais sessões. Só que vai contar ampliando um pouquinho mais, focalizando um determinado aspecto, e vai contar até o final de todas as coisas. Então, nós vamos estudar esses últimos capítulos, vai até o capítulo 22. Então, mais algumas semanas, nós iremos concluir o estudo do Apocalipse. E, de um modo geral, né, os irmãos terão acesso a esse material que está sendo disponibilizado na internet, não é isso? Vocês podem se inscrever lá na internet, no canal do YouTube, para rever essas lições e rememorar aquilo que já foi falado. Mas o que é importante dizer agora para cada um de vocês: o juízo final vai acontecer, o Senhor vai punir a maldade humana e nós, como cristãos, sabemos que a nossa vitória, ela é certa, porque o Cordeiro já venceu e nós também somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe a todos ricamente e que tenhamos uma semana abençoada.